Eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 51. Salmo 51, e nós vamos ler desde o verso 1. Eu quero nessa manhã falar sobre uma verdade necessária para que a vida abundante emane da nossa alma: arrependimento e quebrantamento. Salmo 51 é um salmo clássico que fala disso e diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Eu sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde me concedeu a minha mãe. Eu sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença e nem retires de mim o teu espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifício, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás do sacrifício sincero, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Amém? Você pode se assentar. Eu gostaria de meditar em alguns versículos desse salmo, e se você quiser ficar com a Bíblia aberta no Salmo 51, você pode acompanhar o que Deus tem para falar aos nossos corações. Você tem certeza e convicção na sua alma que Deus deseja que você viva uma vida abundante? Sim ou não? Sim ou não? Essa é uma convicção que nós precisamos nutrir na nossa essência. É claro, quando eu falo em vida abundante, eu não limito apenas a razão humana. A razão humana hoje, cada vez mais será assim, vai limitar o sucesso, a prosperidade, a abundância apenas no financeiro. Mas a proposta de Deus para os seus é totalmente diferente. Fala de plenitude de vida, de uma alma sarada, de esperança verdadeira, de alegria real, de você conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque você sabe que você está perdoado. E algo necessário que nós precisamos fazer continuamente, não é apenas quando eu me entrego, digamos, oficialmente a Jesus, porque até isso, às vezes, é um pouco equivocado, precisamos todos os dias nos entregar ao Senhor, mas às vezes a gente pensa que eu me arrependi dos meus pecados naquele dia que eu confessei Jesus como meu Senhor, e a vida seguiu, e eu entrei na minha religiosidade, sendo que o convite do Senhor
é para que nós venhamos sempre fazer essa análise da nossa alma, do nosso comportamento, de acordo com o padrão, e, se necessário, se quebrantar e se arrepender. Infelizmente, muitos cristãos hoje não vivem em todas as áreas da sua vida a vida abundante prometida pelo Senhor. Por quê? Perderam-se do caminho do quebrantamento, do arrependimento e da confissão de pecados. Quando nós olhamos o Salmo 32, verso 3, o salmista ele vai dizer assim, enquanto me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhava, eu gemia no meu interior. Aqui no Salmo 51, o último versículo que nós lemos, o 19, vai falar dos cultos litúrgicos. Então, ele conclui dizendo, agora faz sentido o culto, quando a alma de fato está quebrantada diante do Senhor, então o Senhor vai aceitar tudo que é feito na vida religiosa, podemos assim dizer. E por que eu estou falando disso? Porque muitas pessoas, às vezes, são batedores de cartão em igreja. Toda semana estão lá, mas já fazem tempo que não sente a alegria da salvação. Fazem tempo que não sente o Espírito Santo fluindo no interior. Fazem tempo que não são renovados espiritualmente. E muitas vezes o problema é que está faltando o arrependimento autêntico e o quebrantamento na nossa alma. Num mundo cada vez mais artificial como nós estamos vendo, aonde os relacionamentos são supérfluos, aonde os vínculos são rasos, corremos o risco de sermos uma igreja que traz isso para a vida espiritual. E a gente pensa que porque com a nossa aparência enganamos pessoas, é possível enganar a Deus. Mas o nosso Deus é aquele que sonda o íntimo da nossa alma. E se nós não tivermos essa compreensão, e escolhermos o caminho do arrependimento, do quebrantamento, nós vamos viver uma vida religiosa, mecânica e fria. Mas não é isso que o Senhor tem para nós, e não foi para isso que Cristo morreu na cruz, mas Ele pagou o preço por nós, para que tivéssemos acesso ao Pai, e uma vida verdadeira latejando na nossa alma. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, você vai ver no Antigo Testamento, de uma maneira bem clara, a mensagem ser mensagem de arrependimento. Lá no Antigo Testamento, todos praticamente que estão na igreja conhecem o texto de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vamos ver que, de início, tanto Mateus quanto Marcos vão registrar isso, e Mateus está lá no capítulo 4, verso 17, que vai dizer assim, a partir de então Jesus começou a anunciar a sua mensagem. E qual era a mensagem de Jesus? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Quando nasce a igreja ali, dia de Pentecoste, e a mensagem agora vai ser compartilhada para aqueles que ficam assustados com o movimento que está acontecendo, Pedro se levanta e diz, vocês devem se arrepender para o perdão dos pecados de vocês. Cada um deve assim ser batizado em nome de Jesus Cristo, então receberão a dádiva do Espírito Santo. Esse texto que nós lemos, o texto do Salmo 51, é uma confissão de arrependimento e quebrantamento de Davi. Davi, o grande rei Davi, que nós hoje falamos 3.000 anos depois dele, falamos que foi o maior rei de Israel, de fato foi, falamos da promessa de Deus sobre a vida dele, um reino davídico que iria perdurar, o próprio Messias vem dessa linhagem, mas Davi, ele nos representa de uma maneira muito fiel, porque Davi, ele não era perfeito, e nós sabemos que Davi vai cometer coisas absurdas, e a confissão dele está atrelado ao contexto do pecado com Betseba. Você conhece a história, Davi, ele adultera, ele cai em pecado sexual, ele possui a mulher que não é dele, é de um dos seus servos, de um servo muito fiel, chamado Urias.
E depois, quando começa a vir à tona, porque aquela mulher está grávida de Davi, Davi comete mais erros, porque quem oculta o seu pecado vai procurar cometer outros pecados para cobrir aquele pecado anterior. E foi o que Davi fez. Ele chama Urias, querendo que Urias fosse para casa, para quem sabe disfarçar. Urias deita com a sua esposa, todos vão pensar que é filho de Urias, está tudo certo, mas Urias era tão fiel que ele não vai para casa, ele fica na porta do palácio. Então, por 2 vezes, Davi tenta, não dá certo, Davi o manda para a guerra e pede para ele ser colocado na frente da batalha para ele morrer. Pecado de adultério, pecado agora de assassinato estão sobre Davi. E nós sabemos que aquela criança vai nascer. O tempo passou, o pecado estava escondido, mas Deus levanta o profeta Natã para dizer uma história muito simples: olha, grande rei Davi, tu é muito sábio, aqui no teu reino aconteceu algo absurdo. Tinha um homem com muitos bens e muito gado e muitos rebanhos, e tinha um pobrezinho que só tinha um cordeirinho. Esse cordeirinho era da família, tratado como os filhos, comia no prato daquele pobre homem. Você acredita que quando o rico recebeu um visitante, ele foi lá, roubou e matou o cordeirinho daquele pobre e não tocou nenhum dos seus rebanhos? Pois é. Davi se levanta indignado e diz: esse homem tem que morrer. E Natã dá o veredito: você é esse homem. E aí começa, então, a destrinchar tudo aquilo que aconteceu. Davi se humilha. E agora ele faz essa oração que nós lemos. E tem verdades preciosas para a nossa alma aqui. O verso 5 eu quero destacar: sei que sou pecador desde que nasci, desde me concedeu a minha mãe. Se você deseja de fato viver essa restauração plena e total que Deus tem para você, o primeiro passo é reconhecer o seu erro com intensidade de remorso. Quando o pecado dói, quando machuca, sabe quando aquilo te indigna e fica atravessado? O verdadeiro arrependimento, ele começa dessa maneira. Não é algo superficial que não dói. Eu pequei, mas então eu vou confessar para o Senhor de qualquer jeito e está tudo bem. Não. Você começa a olhar para a sua alma e você começa a ver a sua miserabilidade, as suas falhas, o quão grave foi o seu pecado, e aquilo não pode te deixar em paz. Se você, e todos nós aqui cometemos pecados, não talvez tão grave quanto Davi, de assassinato e adultério, mas mentiras, calúnias, cobiças e tantas outras coisas. Se esse pecado que você comete deixa a sua alma em paz, ele não te incomoda, você não está na rota do verdadeiro arrependimento e nunca vai conseguir viver a vida plena que Deus tem para você se não passar por esse processo. Davi, ele começa a reconhecer isso. E aí está o início de uma grande mudança na sua vida. Jesus, lá na frente, Jesus vai contar uma parábola de que 2 pessoas vão ao templo fazer oração. Vai um fariseu. O fariseu era uma pessoa muito religiosa da época, conhecedor das verdades, estudioso da palavra, que queria seguir regra por regra. E vai um publicano, um cobrador de imposto, alguém que pegava do povo de Deus o dinheiro para entregar ao Império Romano, pessoas que ninguém gostava. Esses 2 vão fazer oração. E Jesus, contando dessa parábola, Jesus vai dizer que o fariseu fica em pé. E ele começa a se vangloriar. Não, porque eu sou um homem muito bom, eu agradeço a Deus porque eu não sou como esse pecador, nem como aquele pecador, e nem como esse publicano aqui. Não, eu dou o dízimo, eu faço as orações, eu guardo o sábado, eu sou piedoso. E daí Jesus vai dizer que o publicano, ele estava tão quebrantado que ele não conseguia nem levantar a cabeça. Mas ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou um pecador. A conclusão que Jesus dá, o publicano, ele volta para casa justificado. O religioso voltou do mesmo jeito que entrou, vazio, cheio de si, não reconhecendo os seus pecados. Por favor, não caia no erro de não reconhecer os seus pecados e, pior, muitas vezes, começar a terceirizar a culpa
culpa para os outros. É assustador quando nós estamos nos gabinetes pastorais, ouvindo uma família, ouvindo um casal, pessoas que estão à beira de um divórcio, e ali tudo é terceirizado. Porque a fulana faz isso, porque o fulano faz isso. É uma justificativa diante dos seus erros, das suas falhas. Eu cometi esse pecado mesmo porque ela faz isso comigo, eu cometi esse pecado porque ele... Ou seja, sempre a culpa maior é do outro. E o texto que nós estamos aqui no Salmo 51, Davi, ele nos dá um baita exemplo. Apesar da lambança que ele fez, ele nos dá um exemplo do verdadeiro arrependimento. Verso 3, ele diz assim: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado me persegue. Contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença. Eu sei que eu sou pecador, ou seja, nada de ficar apontando para os outros. Ele, diante da santidade de Deus, reconhece que ele é o culpado. E aqui talvez nós encontramos a grande diferença entre Saul e entre Davi. Se você colocar numa balança, o pecado de Davi é infinitamente mais grave, aos olhos humanos, é claro, do que o pecado de Saul. Saul recebeu uma ordem do Senhor, dizendo, através do profeta Samuel: olha, quando vocês derrotarem os amalequitas, não guardem nada dos amalequitas, peguem e destruam tudo, inclusive todos os rebanhos, todos os gados, destrói tudo. E daí Saul, junto com os seus soldados, eles vão não apenas poupar o rei, mas também poupar todos os melhores do rebanho. E quando Samuel chega e começa a ouvir aqueles mugidos, vai confrontá-lo, e a justificativa de Saul é que, sabe, os soldados, ao verem esses gados, eles quiseram ficar, mas nós agora vamos então sacrificar o Senhor. Já tinha desobedecido, mas estava querendo justificar. Davi aqui está humilhado, quebrantado, e a gente começa a perceber, talvez seja, e aqui é um mistério, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas talvez era por isso. Era alguém que sabia reconhecer as suas miserabilidades, a sua pequenez, a sua podridão e os seus erros, e colocar isso diante do Senhor. Vocês me entendem, amém? Amém. Nós, olhando para a palavra, nós precisamos aprender isso, e parar de justificar. Não seja como aquele fariseu, que por ter feito algo bom, como o texto vai dizer, ele, guardava o dia do Senhor, ele dava esmolas, ele entregava o dízimo. Não caia nesse erro, de achar porque algumas coisas que você fez estão corretas, você pode então justificar o pecado. Isso é muito sério. Tem pessoas que não amadurecem espiritualmente justamente por causa disso. Ele é um homem fiel no casamento, ele acha que por ser fiel no casamento, ele pode enrolar o patrão lá na empresa e passar a mão no patrão. Ou vice-versa, porque ele é um homem que paga imposto e na empresa ele é visto como alguém muito de caráter e íntegro. Ele acha que ele pode ser viciado na pornografia e adulterar em casa virtualmente. E um pecado se torna ali motivo dele ocultar, porque tem outras coisas boas que ele faz. Não caia nesse erro, porque esse pecado ele vai aumentando e ele vai te destruir. Ou, como nós temos visto, escândalos atrás de escândalo, e o nosso adversário faz questão de cada vez mais gerar escândalo. Porque o fulano de tal fez isso, o pastor fulano de tal fez aquilo, e daí alguns começam a se medir por baixo, a régua se torna baixa. Se aquele pastor fez isso, eu não estou tão errado assim, porque teve aquele pastor lá que estava saindo com 3, 4 mulheres, então eu só saio com uma, não estou tão errado assim. Ei, pecado é pecado. Não se justifica o teu erro com os erros dos outros. Não somos chamados para ficar nos medindo pelos outros. A palavra de Deus, a convocação é clara: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Jesus é o nosso referencial e é a Ele que nós precisamos olhar. Glória a Deus. Primeiro passo para o verdadeiro arrependimento,
para romper essas barreiras que muitas vezes comprometem a vida em abundância. Reconheça, sofra sim pelo pecado, mas não fique aí, porque a partir do momento que você confessa, você vai alcançando a misericórdia do Senhor. Agora, não se desfruta da misericórdia do Senhor se eu chego diante da graça, em vez de revogar a graça e a misericórdia do Senhor, tem lá os meus méritos. Isso nunca é arrependimento e nunca vai gerar um bom resultado. Segunda verdade que nós encontramos aqui: sempre quando alguém se arrepende, além dele sentir o peso da culpa dos seus erros, ele vai querer se livrar disso. Ele vai querer mudar de vida. Presta atenção no verso 2. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Olha o verso 7. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Olha o verso 9. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Verso 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Você percebe que esse arrependimento, essa confissão, também é acompanhado por um desejo de pureza, de purificação. Quem se arrepende verdadeiramente, não se arrepende para logo de se sujar de novo. Ele não quer mais a sujeira, ele não quer mais a podridão, ele quer uma nova vida. Portanto, nós temos que ter essa consciência, que o verdadeiro arrependimento sempre é seguido por esse desejo profundo de purificação e vida plena em Deus. É por isso que quando nós falamos de arrependimento, não falamos apenas de perdão, mas nós falamos também de mudança de rota. Vamos repetir isso? Fala comigo no 3. 1, 2, 3. Arrependimento não se trata apenas de perdão, é mudança de rota. Quando nós vamos para a palavra, Lucas 19 conta a história de Zaqueu, aquele que recebe Jesus na sua casa, aquele homem que era publicano, chefe dos publicanos, na verdade, extorquia as pessoas. Ele fica tão maravilhado, recebe esse favor do Senhor, e ele se arrepende dos seus pecados, que ele vai dizer o seguinte: Senhor, eu darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém nas cobranças de imposto, eu vou devolver 4 vezes mais. Quando João Batista ele inicia seu ministério pregando, lá em Lucas 3, ele vai dizer assim: provem por suas ações que vocês se arrependeram. Presta atenção na palavra de João Batista. Provem nas suas ações que vocês se arrependeram. E ele agora vai, de uma maneira muito prática, ensinar a quem procurava ajuda. Verso 12, os cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobre imposto além daquilo que é exigido. E nós, perguntaram os soldados, o que devemos fazer? E João respondia: não pratique extorsão e nem façam acusações falsas, contentem-se com o seu salário. Ou seja, ele pega os crimes que aquelas pessoas cometiam e falava: se vocês estão arrependidos, não pratique mais o erro. O verdadeiro arrependimento, ele é acompanhado desse desejo de purificação. E o pecado precisa se tornar algo que venha nos gerar repugna. Precisa ser a nossa criptonita. Pegando o exemplo do super-homem, não quero nem chegar perto disso, porque isso me destrói, isso me enfraquece, isso mina o meu potencial. É desse jeito que acontece. Portanto, compreendendo a verdade da palavra, eu e você precisamos fazer uma análise da nossa vida, para que o meu arrependimento não seja apenas manifesto quando eu sou confrontado, mas a minha alma, ela precisa sofrer e repudiar aquilo, para que de fato a mudança de rota seja uma realidade nas minhas escolhas, e no meu dia a dia, e na minha vida. Se caiu em adultério, você precisa
entender o que aconteceu e jamais brincar novamente com aquela situação. Se foi um pecado de língua, de ofensa, de calúnia, de mentira, você matou alguém na sua alma com palavras, aquilo precisa te entristecer e você precisa vigiar os seus lábios. Quem sabe fazer a oração do salmista que diz: Senhor, põe um anjo na minha boca, porque as minhas palavras muitas vezes geram morte. Nós precisamos querer fugir de tudo que é pecaminoso. Olha só o verso 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Ou seja, aqui nós encontramos o caminho para alcançar isso. É um coração puro, é um coração que Deus está ali tendo acesso, Deus está moldando, Deus está lapidando. E o verso 11 talvez é a principal chave para que de fato nós venhamos mudar totalmente a rota e se afastar do pecado. Não me expulses da tua presença. E o que diz aí? Nem retires de mim o teu Santo Espírito. Essa presença do Espírito Santo que nos ajuda a nos conduzirmos da maneira certa. Por isso nós estamos falando, conduzidos pelo Espírito Santo, que é a temática desse ano, justamente por isso. É assim que eu venço a maldade, a malignidade, o pecado e vivo as promessas do Senhor. Para finalizarmos, a terceira verdade. Se a primeira é que eu preciso me arrepender verdadeiramente, o pecado precisa doer. A segunda é que eu preciso mudar de rota, porque o arrependimento verdadeiro gera uma mudança de atitude. A terceira é que agora eu vou começar a produzir frutos de arrependimento. As mudanças já aconteceram dentro de mim. O pecado não mais me domina. Eu me quebrantei, eu me arrependi, eu abandonei o pecado, eu mudei de rota. Mas agora isso é mostrado na vida, isso é colocado para as outras pessoas também desfrutarem. Olha só, verso 8 e o 10, faz-me ouvir de novo o júbilo de alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Olha só a mudança que isso gera. Aquele que estava carregando o fardo do pecado, a culpa corroendo por dentro, era um câncer na alma que estava matando, de repente ele já está falando: é possível viver novamente aquela alegria, é possível caminhar de cabeça erguida e ter júbilo, porque o pecado, quando é tirado, ele vai justamente nos colocar numa posição de justificação, e dessa maneira a vida se torna leve. E ele fala de alegria, e o verso 10, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Olha só o que ele está dizendo. Porque se tem algo que gera confusão nas decisões, que gera peso na alma e tira a estabilidade do ser humano, é o pecado. O pecado é o predecessor de todas as catástrofes de uma vida. O pecado pega na sua história os momentos de maior dor, angústia, sofrimento, e você vai encontrar sim manifestações do pecado. Mas também o oposto é verdadeiro. Quando essa graça vem, quando a alma é purificada, a alegria, ela não se torna circunstancial, mas é da alma que flui esses rios de água viva, como vai dizer Jesus. O verso 12, devolve-me, Senhor, a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito pronto a obedecer. A mudança aconteceu. Olha agora, verso 13. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Você percebe que tudo que acontece dentro de mim, no quebrantamento e no arrependimento, agora tem um propósito. O propósito não é apenas de eu desfrutar desse alívio, ter a alegria verdadeira. Eu preciso compartilhar, eu preciso mostrar, eu preciso ensinar, eu preciso revelar ao mundo as mudanças que o Senhor fez na minha alma. E claro, isso inicia-se com o testemunho.
Não estou falando apenas de palavras. Palavras são sim necessárias. Você falar o que Deus faz, você falar sobre essa graça, você manifestar as transformações que o Senhor gerou em você, tudo isso é importante, mas é o testemunho também. E depois vem as palavras. Olha o verso 15: dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Ou seja, a partir do momento que eu me quebrantei, eu alcancei a misericórdia do Senhor, eu passo a ter clareza na minha missão de vida. Eu não me ocupo agora com futilidades e não gasto minha energia correndo atrás de um pecado que momentaneamente pode satisfazer o meu corpo, mas agora a minha busca é diferente. Eu sei da minha missão e eu quero satisfazer a minha alma obedecendo ao Senhor, cumprindo o seu propósito e a sua vocação. Vamos aplicar isso à nossa vida. Você tem demonstrado os frutos do arrependimento todos os dias? Os seus lábios têm sido usados para gerar vida ou gerar morte? Aquele pecado que há 5 anos atrás, 1 ano atrás, 2 meses atrás te dominava, você já o confessou, você já mudou de rota e agora o contrário, você está honrando quem antes você desonrava, você está respeitando quem antes você desrespeitava. As mudanças precisam ser visíveis e essa graça que encheu a sua alma precisa ser compartilhada com aqueles que estão ao seu redor. Isso é vida, de acordo com o que o Senhor projetou para cada um de nós. Não ser esmagado pelo fardo do pecado, mas receber a graça, o perdão e gerar frutos para a glória do nome do Senhor. Vamos se colocar em pé? Eu quero orar por você e abençoar a sua vida. O verso 16 e 17: não te deleitas em sacrifícios e não se agrada com holocaustos, mas o que agrada a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. E eu finalizo com o texto de 1 João, capítulo 1, verso 8 e 9, onde o apóstolo João vai dizer assim: se afirmamos que estamos sem pecado, isso é para todos nós, para a igreja, nós enganamos a nós mesmos, a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Estamos num processo de santificação e de aperfeiçoamento. Do púlpito à porta, ninguém nesse ambiente aqui já está no céu. Não somos perfeitos. Erramos e erraremos. Mas quando isso acontecer, não tenha pecados de estimação. Isso drena a força, a vitalidade da sua alma. Se arrependa, quebranta, se humilha. Pastor, essa palavra é tão difícil. Se humilha. Mas eu vou passar vergonha diante das pessoas. Melhor ser envergonhado diante das pessoas agora, mas receber a graça do Senhor que te restaura, do que viver uma vida falsa e depois ser envergonhado para a eternidade. Nós já temos a graça de Cristo. Essa graça é suficiente para que tenhamos uma vida em abundância. Confesse, deixe, alcance e desfrute essa misericórdia. É isso que Deus tem para nós. Vamos orar? Feche os seus olhos. Deus, obrigado pela Tua palavra aos nossos corações. Nós entendemos o Teu recado, Senhor, para a nossa alma. E nesse momento nós não queremos pensar em outra pessoa, mas em nós mesmos. Nos enxergando diante do espelho das Tuas verdades, Senhor, que nós também temos falhas, erros e cometemos pecado. Mas nos humilhamos na Tua presença, invocamos a Tua graça, a Tua misericórdia, sabendo que Tu és um Deus misericordioso. A Tua palavra vai nos contar milhares de histórias que mostram isso.
que aqueles que confessaram receberam a tua misericórdia, aqueles que se quebrantaram e se arrependeram tiveram vidas abundantes. É isso que queremos. Nós pedimos ao teu Espírito Santo, Senhor, que nesse momento trabalhe, Senhor, de uma maneira personalizada na vida de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus nós pedimos, Senhor, que venha gerar uma consciência madura, e uma consciência que gere atitudes de arrependimento, para que assim a restauração também nos gere frutos de arrependimento, e nós venhamos abençoar quem está do nosso lado. Desperta-nos, Senhor, para o novo tempo, e não permita que a tua igreja, não permita que o teu filho e que a tua filha vive esmagados, Senhor, com essa opressão do pecado, mas que nós venhamos desfrutar da vida livre em Ti, através do sangue de Jesus. Obrigado pela Tua palavra, assim agradecemos. Amém, e amém, e amém. Você pode dar um abraço quem está do seu lado e dizer para essa pessoa: Deus te chama para a liberdade completa e para a vida em abundância.